Bom dia, meu nome é Hamilton Raposo e nós vamos hoje apresentar mais um laudo da psiquiatria forense. Desta vez vai ser um laudo de uma criança de 13 anos de idade, laudo este solicitado pelo meritíssimo juiz titular da Vara da Infância e da Juventude de São Luís, da comarca da Ilha de São Luís. Bem, a história criminal desta criança consta que no mês de julho de 2021, à noite, por volta das 23 horas, a jovem, a pré-adolescente, após um desentendimento com seu avô, ela desferiu golpe de machado e de facão no próprio avô, levando a um estado grave, sendo transferido para um hospital. A jovem saiu de casa, foi até uma residência, contou o relato, e daí essa família que acolheu essa jovem comunicou o fato à polícia e ela foi apreendida. Bem, a história desta jovem é um relato de toda uma vulnerabilidade social, de toda uma violência social, física, psicológica que uma criança pode sofrer. Ela morava no interior, no município de Penalva, e a família em estado de extrema vulnerabilidade social, muito pobres, ela cuidava de 7 irmãos. A mãe saía, o padrasto saía, o padrasto trabalhava, fazia bicos, a mãe também. Então, ela cuidava de 7 irmãos, 9 irmãos. Desde os 7 anos, ela vem sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar da cidade de Penalva e no processo há inúmeros relatórios do Conselho Tutelar informando o estado de vulnerabilidade, o estado de violência psicológica que essa criança vinha sofrendo. Por volta dos 9 aos 11 anos de idade, ela foi vítima de estupro. Ela foi estuprada por um conhecido da família e ela decidiu vir morar com um padrinho. Morando na casa do padrinho, passou algum tempo aqui em São Luís, não se deu bem com a família do padrinho, ela saiu e foi morar com o avô, que morava só. E quando ela chegou na casa do avô, o avô estava recém-separado de uma companheira e fazia uso de bebidas alcoólicas de forma abusiva. E isso tinha um certo atrito, um certo desentendimento entre a jovem e o avô. Até que um dia de noite, o avô chegando embriagado, discutiram, ele tentou agredi-la e ela então desferiu este golpe. A história dela, pessoal dela, ela refere essa história de abuso sexual ali nos 9, 11 anos, e que quando ela foi morar com o avô, todo o que se passava na casa do avô lhe remetia a situações traumáticas de que ela vivia quando ela vivia na sua casa, na casa de sua mãe. Depois, antes disso, ela morou com o padrinho, e lá teve também desentendimentos, até que ela resolveu ir para a casa do avô. E sempre em um nível de sofrimento físico e psíquico muito grande. Não sabe informar a condição de gestação, de nascimento, de nada. Os antecedentes familiares, ela não também pouco importa. Os antecedentes delas sociais é uma família de extrema vulnerabilidade social. Ela morava
morou primeiro nessa casa, que é de extrema pobreza, depois foi morar na casa de um padrinho, e depois na casa do seu avô. Ela tem 9 irmãos menores e tomava conta, tem 9 irmãos, 7 menores, ela tomava conta desses 7. E quando acontecia alguma coisa com um dos 7 irmãos, ela era castigada, ela era punida pela sua genitora. A família dela sobrevivia exclusivamente ao auxílio de Bolsa Família e em trabalhos ocasionais que o padrasto fazia. No exame mental dela, não, não foi relatado, não aparece nenhuma sintomatologia indicativa de algum transtorno mental e muito menos transtorno evidente de conduta. A única alteração, vamos dizer assim, de comportamento que apareceu na vida da criança, que a gente poderia até dizer que é um distúrbio de comportamento restrito ao contexto familiar, foi esse. Não há nenhum sinal, sintoma indicativo de uma manifestação de um distúrbio de conduta socializado ou não socializado. Ali é um distúrbio de comportamento restrito ao contexto, ao ambiente familiar. Nós concluímos que trata-se de um comportamento agressivo restrito ao ambiente sociofamiliar. O comportamento apresentado, mesmo considerado anormal em qualquer sociedade, ele reflete os sofrimentos e abusos sofridos pela jovem ao longo de toda a sua vida. Nós recomendamos acompanhamento psicológico e social em caráter de urgência, assim como acompanhamento da família em nível de CRAS. Foi esse o resumo deste parecer, deste laudo que nós fizemos para o meritíssimo juiz da juventude, da criança e da juventude da Ilha de São Luís. Muito obrigado.